A legenda, a página fala que o Flamengo não sabe brincar. Só que é o seguinte, há uma situação mais profunda para discutir em torno desses nomes e números, tá? Então aí você vê que tem nomes: Gerson, Pedro, Everton, Gabigol, Arrascaeta, Tevez, Flaco Lopes, Gerson, Fausto, Vera e Vitinho. E tem números, né? Então é tão importante falar sobre nomes e falar sobre números, beleza? Então nessa lista de jogadores, contratações mais caras da história do futebol brasileiro, o Flamengo ele domina a lista. E aí a gente pode ir em específico quais jogadores dessa lista não merece o preço que se tem. Então vamos começar por isso aqui. Primeiro, que é assustador você ver a diferença de números do que foi pago pelo Carlitos Tevez, tá? E o que foi pago pelo Flaco Lopes. É assim, esse é o primeiro. Fala, rapaziada, voltamos aí no canal Minha Maior Paixão Rubro-Negra. Hoje eu trouxe um vídeo aí para vocês, alguns trechos da mídia alternativa dos nossos rivais, como eu já tinha falado, que ia trazer o que está acontecendo do outro lado do muro, porque sempre é importante a gente ficar de olho nos nossos rivais. Vou deixar vocês verem o vídeo aí, depois a gente dou minha opinião em relação ao que está acontecendo, as notícias que tivemos nos dois principais rivais nossos do ano. Vou deixar vocês verem primeiro o trecho aí dos canais que eu gosto muito de assistir, tá? O TV Alvinegro, não importa o que digo, no Fernando, que foi quem me motivou aí a fazer o meu canal, iniciar o meu canal aí. Ele deu ideia para uma rapaziada legal aí, deu umas dicas e eu tô iniciando o canal. E do Opina Porco também, que é um canal muito bom, uma opinião muito forte, muito contundente e que é imparcial na avaliação que tem em relação ao time. Deixa vocês dar uma olhada aí no vídeo, depois eu dou minha opinião em relação a isso, valeu? Futebol em Números é uma página também verificada, tá? A legenda, a página fala que o Flamengo não sabe brincar. Só que é o seguinte, há uma situação mais profunda para discutir em torno desses nomes e números, tá? Então aí você vê que tem nomes: Gerson, Pedro, Everton, Gabigol, Arrascaeta, Tevez, Flaco Lopes, Gerson, Fausto, Vera e Vitinho. E tem números, né? Então é tão importante falar sobre nomes e falar sobre números, beleza? Então nessa lista de jogadores, contratações mais caras da história do futebol brasileiro, o Flamengo ele domina a lista. E aí a gente pode ir em específico quais jogadores dessa lista não merece o preço que se tem. Então vamos começar por isso aqui. Primeiro, que é assustador você ver a diferença de números do que foi pago pelo Carlitos Tevez, tá? E o que foi pago pelo Flaco Lopes. Assim, esse é o primeiro ponto que a gente tinha conversado, que teve um cara que percebeu isso. Chamava Paulo Nobre. Quando ele tentou colocar produtividade no futebol, é porque naquele momento o Palmeiras não tinha condição nem de contratar jogadores desse calibre, tampouco pagar o salário desses jogadores. Então, para mim, ele foi um dos primeiros caras que identificou isso aqui. Deixa eu só inverter meus monitores aqui, galera, só para eu poder ler e ver a live melhor e ler o comentário de vocês também. Então, o primeiro que identificou isso, com certeza, foi o Paulo Nobre. Paulo Nobre identifica isso no primeiro momento, tenta colocar a produtividade e aí ela não é bem aceita por todo mundo, né? Então, quando a gente olha esses números, né? Primeiro que tem muita situação aqui envolvida estranha, né? O Pedro vai para a Europa, é vendido por um clube do Rio de Janeiro que se recusa, e com certeza se recusaria vender para o Flamengo, que é o caso do Fluminense. O Pedro vai para a Europa e volta, e o Flamengo paga uma aquisição altíssima pelo Pedro, que vale o valor, óbvio. Agora a mais conhecida e a mais falada foi a do Gerson. Então, ainda que existam embrólios nesse número do Gerson, vamos contar com esses 92 milhões mesmo, tá? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que lá atrás o Arrascaeta, você já vê que a discrepância ela só aumenta, né? Porque se a gente olha para cá, o Arrascaeta, ele foi 63 milhões e o Gerson hoje 9,2. Aí eu pergunto para vocês no geral, quem joga mais bola? Quem é mais jogador? Será que estava corrigido já esse valor do Arrascaeta? Porque foi até barato perto do que a gente está vendo, né? Porque se você pegar aí e falar, pô, o Arrascaeta lá atrás, e que não é tão lá atrás assim,
Cruzeiro caiu para a Série B em 2018, ok? 19? Não, 19, né? O Cruzeiro cai em 2019 para a Série B ou 18, galera? 18 ou 19, né? Ficou 2 anos lá, acho que foi 19. Foi 19. E hoje o Arrascaeta ele tem o valor do Flaco Lopes. Então isso é uma loucura, né? E essa loucura, por ser tão loucura, muitas vezes não deu tempo de você que está aí do outro lado assimilar esses números. E entender que, por exemplo, obrigado, rapaziada, de 2019, das contratações mais caras do futebol, tem o Lopes, tem o Rony, que também foi caro, tem o Borja no Palmeiras. As 3 mais caras da história do Palmeiras é Lopes, Borja e Rony. Ou Lopes, Rony, Borja. Acho que é Lopes, Borja e Rony. Porque o Rony, ele teve várias questões envolvidas, né? Tipo, de percentual, diferente do Borja. E a gente ainda deve o Borja. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso por si só, não sei se a galera entende a gravidade da situação, isso por si só é esquisito. É, no mínimo, esquisito. Então, voltando para a lista. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, galera, assim, ontem eu fiz um vídeo falando a respeito da gestão financeira do Palmeiras. Vim aqui, falei ali em um vídeo relativamente até longo, né? Falei sobre várias coisas, argumentei de diversas maneiras para explicar que o Palmeiras não está nada falido, que a receita do Palmeiras é positiva, que a gestão financeira, embora não exista ali uma gestão esportiva, né, uma questão de mercado da bola ali muito boa, mas a gestão financeira é muito responsável. Mas é sempre assim, parece que quando a gente vem e tenta observar as coisas por um aspecto positivo e trazer algo ali argumentando, né, tentar explicar algumas coisas referente ao clube para a torcida, né, e para os nossos rivais, consequentemente, parece que alguma coisa na sequência acontece. E aí eu venho aqui com uma cara de tacho, como se eu fosse um grande mentiroso, porque agora há pouco me sai na ESPN que o Peñarol foi até a FIFA contra o Palmeiras, justamente por uma dívida financeira que o Palmeiras está, digamos assim, né, dando um calote referente à compra do Piquerez. Quando o Palmeiras fez a negociação com o Piquerez, o Palmeiras se comprometeu a pagar mensalmente o valor até que abatesse a dívida, $1 milhão por mês. E o último mês ele ainda não foi pago. E com isso, os dirigentes do Palmeiras com os dirigentes do Peñarol se reuniram, combinaram de acertar as coisas, né, uma nova data e tudo mais, porém o valor ainda não foi pago. Visto isso, o Peñarol foi até a FIFA contra o Palmeiras para tentar resolver essa situação. E aí eu começo a me questionar, como assim vende um jogador a mais de 400 milhões e deve 1 milhão? O Palmeiras não está conseguindo sanar uma dívida de 1 milhão? É isso mesmo? Então, meus amigos, já passou da hora de ter uma gestão, uma auditoria, na verdade, uma auditoria contábil dentro do Palmeiras, para ver o que essa gestão realmente está aprontando. Porque assim, não faz sentido. Um clube que ganha todas as premiações que ganhou, com os valores que ganhou, um clube que vende jogadores, né, que todos vêm ali, a maioria da base. Ou seja, o Palmeiras não tem prejuízo no repasse dos direitos econômicos desses jogadores, praticamente fica tudo com o Palmeiras. E ainda aparece uma dívida que o Palmeiras não consegue cumprir. Além disso, a ESPN apurou também, nessa mesma reportagem, que o Palmeiras está com um problema de fluxo de caixa. Por isso que não conseguiu cumprir com essa dívida ainda, com esse pagamento ainda. Mas que eles já estão vendo para poder acertar essa pendência. Aí eu te pergunto, quando a gente tenta observar alguma coisa positiva, me vem um balde de água fria desse. E aí eu fico sem argumento nenhum para tentar vir aqui e falar ainda que o Palmeiras tem isso, tem aquilo, que tem uma possibilidade disso, que tem aquilo, que não estamos com problema de dinheiro, que não sei mais o que. Só que a gente dá de cara com notícias como essa. Tá certo? E a informação que ele passou é uma informação pesada, tá? Vamos colocar aqui, ó. Tá na tela aí, ó. O Atlético está em débito com seus atletas do profissional em relação à segunda parcela do 13º, que a primeira você paga ali no dia 30, né? Imagem do mês, que ele colocou, não imagens, então é imagem do mês, e férias, total.
né? Que é um salário mais um terço. Época difícil do futebol, sem muitas receitas. O clube tentará quitar tudo ainda esse mês. Eu disse que temos problemas maiores que o Diamond e não para por aí. O Tanaka falando que não para. Alguns dias eu havia dito que o clube... beleza. Aí depois, né, ele postou o seguinte ainda, né? Continuando, ele postou assim, ó. Não, aí, beleza. Aí foi isso, né? Aí o nosso amigo Thiago Fernandes foi lá e confirmou a informação, ó. O Atlético atrasou o pagamento do elenco pela primeira vez na gestão do presidente Sérgio Coelho. Não foram pagos 13º, férias e direito de imagem até o momento, como soube o GOL. Com ao menos 5 fontes distintas do atual grupo de atletas. A reportagem apurou que o problema se deve à ausência de receitas nesse período. O clube fica sem receitas devido à ausência de competições e precisa de tempo para reajustar o fluxo de caixa. Há um entendimento do grupo de atletas para que os valores sejam quitados breve até o fim de janeiro. Os valores deveriam ser quitados com plantel até dia 20 de dezembro, contudo a diretoria não conseguiu pagar. O clube havia convivido com atrasos salariais durante a administração do atual mandatário. Não tinha, né? Fato corriqueiro com o antecessor. Os atletas ainda não fizeram um movimento uniforme a fim de solicitar a quantia. Até o momento as cobranças foram individuais, tá? Beleza. E por fim, o Rodrigo Caetano soltou essa daqui no 98 lá. Obrigado, Rodrigo Carneiro, por deixar a gente sempre utilizar as imagens da 98. Fique-se à vontade para utilizar tudo que precisar aqui também. Bora lá. Um divisor de água, sabe por quê? Porque gera uma expectativa, uma falsa expectativa. E aí passa a não valorizar o que temos. E eu vou defender o que temos e o que foi feito. Porque não era, em condições normais, em condições reais, vamos lá, não era para ter o elenco que tem. Não era para manter os jogadores que mantém. Mas como que o atleta está conseguindo manter, então, Rodrigo? Salário em dia, prêmio em dia... E é com muito esforço, é com muita engenharia financeira, é com muita participação decisiva desse grupo hoje. Tá tudo em dia? Hoje, ainda não está tudo em dia. Nós tivemos problemas e temos problemas por conta que final de ano realmente as receitas caem. A arrecadação... vem 13º. Exato. A arrecadação, que ela já é um problema para nós, Igor, ela aumenta nesse período. A tranquilidade que todos nós temos é que durante esses 2 anos que eu aqui estou, tudo foi feito religiosamente em dia. Nós temos um problema que todos vocês sabem, que a questão do shopping, ela tinha esse dinheiro carimbado para isso, porque nós temos dívidas com clubes, nós temos dívidas com muitos agentes, e o dinheiro esse era direcionado exclusivamente para diminuir essa dívida onerosa. E o pagamento de juros. Exatamente. Então, assim, a gente espera que isso seja solucionado. Agora, a questão do dia a dia, isso era realmente, ou foi, né? Eu tenho certeza que vai continuar sendo rigorosamente em dia. Então, valorizemos o que foi feito. E eu posso falar de cadeira aqui para vocês, porque boa parte desse elenco nem fui eu que trouxe. Então, eu estou aqui valorizando aqueles que me antecederam também. Eu estou falando do Rui Costa, do Alexandre Matos, enfim, buscar mais lá atrás, tem mais gente. Mas, assim, esse trabalho iniciou lá, certo? Até porque você está trazendo jogador de graça, né, Rodrigo? Quem que você gastou dinheiro foi o Nacho e mesmo assim já vendeu de novo. Já vendemos. Nós temos aí, a gente também fez um investimento, claro que muito reduzido, né, no Fábio. A gente já está com um direcionamento aí para um empréstimo dele, no objetivo de que ele jogue e que tenha... Galera, antes de falar aí das questões apresentadas aí no vídeo, a situação do Atlético Mineiro, Palmeiras aí, dê o like, curta, compartilha, se inscreve no canal, dá uma moral pro amigo, o amigo tá iniciando o canal, a gente vai melhorar aí as questões da nossa estrutura, tá? Já tô procurando aí melhorar, já tô começando a montar um estúdiozinho pra mim, tal, pra gente melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Em relação ao vídeo apresentado aí, primeiramente dar aí os créditos aí pro Fernando aí do Não Importa o Que Diga, um canal muito bom que eu gosto de assistir, tá? O TV Alvinegra lá do canal do Galo e o Opina Porco Positivo. O Opina Porco, um canal muito bom também que eu gosto de assistir, acompanho, tem uma opinião muito boa em relação às coisas que acontecem no mundo do futebol. O que eu queria trazer de ponto importante nos vídeos apresentados. No primeiro vídeo, eu queria mostrar para vocês o patamar que está o Flamengo em relação à procura do mercado, a aquisição, poder de aquisição que o Flamengo tem. Tudo bem que para esse primeiro momento, na negociação do Gerson, o Gerson já tinha uma história com o clube, já queria voltar, então eu acho que dificilmente iria para outro clube. Mas você vê, por exemplo, vou trazer uma negociação mais próxima ali, que é a negociação do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha poderia ir para outros clubes, principalmente para o Grêmio, que está voltando da série B,
contratou Luis Soares, e que naquele momento poderia sim contratar o Everton Cebolinha, até porque o Grêmio não caiu por questões financeiras, foi uma questão desportiva mesmo, caiu dentro de campo, não houve questão de atraso de salário, aquelas coisas que acontecem antes de um time cair, que a gente já conhece no futebol brasileiro. Então, assim, em relação ao Everton Cebolinha, por exemplo, tu vê o poder de aquisição do Flamengo, de o Flamengo conseguir negociar contra esses times do terceiro escalão da Europa. Então, aonde eu quero chegar em relação a esse poderio do Flamengo no mercado da bola? Hoje, o Flamengo consegue montar praticamente 3 times de alto nível para competições no futebol brasileiro. Próximo dele, por uma questão muito mais do técnico do que pelo elenco, está o Palmeiras. E você vê a diferença do valor investido no Everton Ribeiro e o valor investido no Flaco Lopes, que é muito contestado pela torcida do Palmeiras e que eu acredito que nesse ano nem titular será do Palmeiras. Eu acredito que o Endrick será titular. E o que demonstra isso? Isso está demonstrando que o Flamengo está cada vez mais desgarrando dos seus rivais em questão de finanças, em questão de orçamento, em questão de aquisição. O que falta para o Flamengo para se tornar um Real Madrid na América do Sul? O que eu acho que falta para o Flamengo é justamente o ajuste no departamento de futebol, porque tudo que envolve por trás do departamento de futebol do clube, em relação ao clube de regatas do Flamengo, está tudo bem, muito bem ajustado e está sendo bem comandado e bem gerido. Não é à toa que o Flamengo está por ano aí gerando um receita de mais de 1 bilhão de reais. E isso, para se refletir dentro de campo, é necessário você montar uma estrutura no departamento de futebol que dê suporte e que continue o trabalho para a gente chegar cada vez mais longe. E o que se conecta a esses 3 vídeos, o que esses 3 vídeos que eu postei para vocês aí estão conectados. Você vê numa situação onde no mesmo dia em que Marcos Braz, Bruno Spindel, acabou de apresentar um grande jogador que veio em alta da Europa, tá? O Gerson estava jogando muito no Olympique de Marseille, era um jogador muito importante, São Paulo conseguiu botar ele para jogar lá, apesar de ter dificuldade no início. Então, você vê o Flamengo apresentando hoje um cara que vem em alta na Europa, que poderia ir facilmente jogar no Sevilha, Vila Real, no segundo escalão, no dia que jogaria no Real Madrid, mas no segundo escalão ali do futebol europeu. E enquanto isso, e amanhã indo buscar Rossi, indo negociar com Rossi, Quinteiro, jogadores titulares de River e Boca Juniors, 2 potências do futebol sul-americano. Enquanto isso, você vê notícias do Galo informando atraso de salário dos jogadores e no Palmeiras informando que Peñarol está acionando o Palmeiras na FIFA por uma dívida em relação ao Piquerez. E isso está conectado justamente em relação aos momentos do clube. Se vocês acompanharem, por exemplo, o canal do Fernando, aí, Não Importa o Que Diga, vocês vão reparar que há muita reclamação na mídia, nos torcedores paulistas, nos torcedores palmeirenses em relação à contratação, à falta de contratação no Palmeiras, que se desfez de muitos jogadores, e a preocupação em relação à competitividade junto ao Flamengo. E aonde se agarra a diretoria do Palmeiras para manter a competitividade com o Flamengo? Se agarra no Abel Ferreira. Porque se não fosse o Abel, por exemplo, eles perderam um jogador muito importante, foi Scarpa, que foi também montado pelo Abel Ferreira. Quem levantou o Scarpa foi o Abel Ferreira. Então, se agarra muito a tática do Abel Ferreira, a capacidade do Abel Ferreira fazer esse time jogar e não na montagem grande de elenco. E o que, na minha visão, isso pode atrasar o Palmeiras? O que aconteceu, por exemplo, com o Flamengo, com o Jorge Jesus. O dia que o Abel Ferreira sair do Palmeiras, o Palmeiras tem uma comissão técnica fixa que vai dar continuidade no trabalho do Abel. Essa questão não fica muito clara para os torcedores palmeirenses, e isso que está preocupando os torcedores palmeirenses. E acredito que o Palmeiras ainda tem um time muito forte, vai competir forte com o Flamengo no dia 28 e nas outras competições do ano, mas eu não sei se o Palmeiras teria gás para continuar competindo no ano com o Flamengo, com todos os jogadores. Se, por exemplo, se machucar um Rafael Veiga, se machucar um Danilo, se eles vão ter reposição à altura e manter o alto rendimento e competir com o Flamengo
por essas competições. Tudo bem que o Flamengo ainda está começando o trabalho, o Vitor Pereira está aí, está começando o trabalho, mas eu acredito que se encaixar, a gente, como eu já disse em outros vídeos, vamos ter um técnico de alto nível, que é o que faltava para um elenco de alto nível, e isso pode encaixar muito bem e trazer muitos títulos para o Flamengo. Em relação ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, eu vejo o Atlético Mineiro seguindo por um caminho que os times de futebol brasileiro seguiam antigamente, que era contratar desvaradamente. Tudo bem que eles têm os mecenas deles, mas de contratar sem poder contratar. Há muitas coisas que aconteceu no Corinthians e como aconteceu no São Paulo, por exemplo. E isso pode causar, até no meio do ano, como já teve atraso agora das parcelas, se não me engano foi das parcelas 13ª em relação ao salário e tal, como já teve esse atraso agora, mais para frente, por exemplo, o que aconteceu ano passado, Atlético Mineiro eliminado da Copa do Brasil, Atlético Mineiro eliminado da Libertadores. Vamos supor que o Atlético Mineiro caia antes das duas competições do que botaram no orçamento, no planejamento do Atlético Mineiro para 2023. Isso pode acarretar numa desmontagem a rodo do elenco e, cara, ninguém dá dinheiro de graça. O que aconteceu com o Palmeiras e Paulo Nobre foi uma coisa muito atípica no mercado do futebol. Então eu acredito, eu ainda tenho essa visão, até pela última declaração de um dos mecenas do Atlético Mineiro, de que todo esse dinheiro que está sendo depositado no Atlético Mineiro, que está sendo investido no Atlético Mineiro, vai ser cobrado por esses mecenas. Eles vão cobrar o Atlético Mineiro por esse dinheiro. E que pode ser um caminho para o Atlético Mineiro ser vendido até para eles e por um valor até mais baixo devido a essa dívida que eles vão ter com esse mecena. Então, assim, eu acho que o caminho que o Atlético Mineiro está seguindo é muito perigoso e que para o Flamengo é ótimo. Menos um competidor, menos uma equipe com nível para poder chegar no Flamengo. Mas que o caminho que eles estão seguindo é muito arriscado, principalmente para o Atlético Mineiro. Então, assim, eu vejo que, como torcedor do Flamengo, para mim é ótimo ver o Atlético Mineiro se afundando cada vez mais. Porém, para torcedor do Atlético que está vendo essa situação, cada dia é uma bomba diferente. No Palmeiras, a mesma coisa, o Palmeiras não contrata, e pra gente também é ótimo, pro torcedor flamenguista é ótimo ver o Palmeiras se desfazendo. Tudo bem que tem uns garotos da base com muita qualidade, mas a gente sabe como é base. A gente viu vários jogadores do Flamengo, Adrian, Matheus Sávio, Negueba, vários jogadores do Flamengo que bombava no time da categoria de base, e quando subiu não rendeu o que esperava. Então eu acho muito arriscada na questão do Palmeiras, por exemplo. Vamos supor que um Rafael Veiga se machuque. É confiável botar o John, um garoto novo que está iniciando, como titular para poder suprir? Ou eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Muita gente está se apegando de que de que o Palmeiras não está contratando por questão de querer aproveitar os garotos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Abel vai querer aproveitar as contratações que foram feitas ano passado. Jailson, Atuesta, Tabata, sei lá o nome daquele meia lá. Eu acho que ele vai aproveitar esses caras. São as primeiras opções e não os garotos. Os garotos seriam uma alternativa para os jogos mais fáceis, para poder entrar e até para descansar alguns jogadores, tipo, vou enfrentar, sei lá, apesar que esse ano o Campeonato Brasileiro está bem difícil de achar jogo fácil. Vou botar um que seria fácil, mas que também não seria tão fácil assim, que está se reforçando. O Bahia, por exemplo, eu acredito que seria um dos mais acessíveis ali para poder ganhar, porque se você parar para ver os 20 times que vão disputar o Campeonato Brasileiro esse ano, tá bem complicado, tá bem forte o Campeonato Brasileiro. Então, na minha visão, Atlético Mineiro e Palmeiras estão indo por um caminho de aposta muito perigoso, mas eu acredito que isso tem muito a ver também com o Flamengo ter desgarrado financeiramente, de estrutura, de tudo, desses times, desgarrado mesmo de uma visão de não dentro de campo, tá, galera? Estou falando desgarrado da questão de planejamento, de orçamento, de investimento desses clubes, e por isso eles estão se segurando. Eu acredito, por exemplo, no caso do Palmeiras, que ele está se segurando, não é uma questão... não, é por questão de dinheiro mesmo, porque a Leila está querendo fazer uma gestão mais segura do que deixar o Palmeiras
com uma mão na frente e outra atrás. Valeu, galera? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, da minha opinião, em relação ao momento do Galo e do Palmeiras aí no mercado. O Galo contratando a Arruda mesmo sem ter dinheiro, e o Palmeiras um pouco se retendo um pouco no mercado para se manter forte e com uma estrutura boa. Apesar do que aconteceu em relação à dívida do Piquerez, aí cobrada pelo Penharol na FIFA. Valeu, galera. Galera, deixa o like, comenta, se inscreve, dá um apoio para o amigo, para a gente crescer no canal, trazer mais opinião. Valeu, um forte abraço aí, saudações rubro-negras.